lógica isso tudo. Hoje, uma releitura no hoje, sabendo que tem toda uma falta de material, de matéria-prima para se fazer. Então, como que ele faz essa releitura hoje, sem perder o caráter caigane de fazer um ritual que na cultura caigane é o principal ritual em si. Então, eu abro rapidamente para vocês fazerem questões a elas, e aí depois eu passo um vídeo, e aí vocês fiquem à vontade para assistir ou sair. Tá? Bom, quem quiser perguntar aí para o que disse e para o silêncio, você à vontade. Não sei se é de noite, né? Mas boa noite a todos. Meu nome é Suzenal, sou índio, sou do povo Canindé, lá do Ceará. Sou coordenador do grupo educativo do ponto de memória dos amigos do Canindé. E a reflexão dos amigos parentes, ela traz uma questão bem que é interessante. A gente discutiu principalmente a gente que trabalha com educação escolar indígena. Né? Eu sou também, eu coordeno também, sou vice-coordenador de uma licenciatura cultural lá no estado do Ceará, que é feita para professores indígenas. E a professora me tocou muito, né, no tocante, quando ela fala principalmente no envolvimento com jovens, nessa perspectiva do que o jovem está se adentrando nesse papel da cultura, né? Da formação, do papel específico da sua própria formalidade, do que é a educação escolar. E vocês trazem assim uma questão de educação escolar diferente, né? De condições que a gente tem lá no estado do Ceará, que em alguns pontos a gente tem algumas contrapartidas justamente pela questão do jovem. Os jovens não estão mais se interessando pela cultura, né, pelos rituais, pelas formações da própria educação escolar indígena. E eu acho que esse negócio Não. eu posso falar sobre. Põe mais um pouco distante, um pouco para frente. E muitas das vezes esse processo está muito perto da sua boca, mas um pouquinho mais distante da boca. Bom, e muitas das vezes o que a gente percebe é o envolvimento que tem dentro desse processo, principalmente do que é o currículo escolar, né, principalmente na formação das escolas indígenas. E pelo que eu pude perceber no Porcainã, acho que vocês têm um currículo, vocês colocam, né, assim, perceptivamente, meio que superficial, porque vocês colocam algumas coisas a mais, e no final vou fazer a pergunta para vocês também, para saber dessa formação. E a senhora disse, Jorge, né, ela colocou um dos pontos fundamentais, que foi uma das coisas que a gente também sofreu muito no estado do Ceará com o povo Canindé. Como trazer o jovem indígena, novamente para dentro da luta, né, para dentro do movimento social do povo, né, nessa questão da cultura. Né. Aí entra justamente no que eu queria colocar, que ela colocou que é um ponto fundamental. Escola e museu não são só espaços físicos, né, mas são estratégias da luta, e principalmente movimentos políticos, né, que podem trazer uma nova visão para as populações indígenas, não só em busca dos seus direitos, mas em busca também das suas conquistas, e principalmente pela questão da retomada das nossas terras. E um dos pontos principais que a gente achou é o seguinte: para que serve um museu indígena e para que serve uma escola indígena? Né? As reflexões começaram a nascer, a sair de dentro de um processo que ela traz muitas vitórias, mas também traz muitos impactos, principalmente no setor público, que é do governo, né? Porque
especificamente para a realidade que nós vivemos lá, eu acredito que para a realidade que vocês vivem aqui, um dos nossos principais impactos é justamente com as secretarias de educação do Estado ou com as secretarias municipais de educação, porque elas insistem em implantar aquele modelo de educação que muitas das vezes não serve para as nossas necessidades e para as nossas especificidades dentro das nossas comunidades, né? Aí eu coloco lá no ponto que o Josué colocou, né? E eu quero até parabenizar ele. O início da junção entre a escola e o processo museal, que é do museu, ele começou a nascer, mesmo que sejam a passos lentos, assim como aconteceu com a gente lá também, né? Dependendo de como as nossas comunidades se organizam dentro das nossas próprias comunidades onde a gente está inserido, mas principalmente com essa formação do inserir o jovem ao meio do ensino, né? Uma das primeiras conquistas que vocês conseguem, eu acredito que seja com o Josué, porque nós só vamos conseguir, e isso eu trago dos meus anciões lá do Estado do Ceará também do Povo Canindé, os povos indígenas só vão conseguir os nossos direitos quando nós, indígenas, começarmos a fazermos as nossas próprias coisas. Nós começarmos a nos formarmos a professores, engenheiros, antropólogos, né, arqueólogos. Enquanto a gente não conseguir esse processo, a gente, museólogo, né, enquanto a gente não conseguir essa formação desse processo, nós sempre vamos estar juntando, né, essa formação de busca por essa necessidade, e muitas das vezes a gente não sabe que é lá, né, e isso não é só a preocupação da comunidade de vocês, que lá sofre também, porque tem uns jovens no meio da gente, que eu também sou jovem, né, e às vezes eu antigamente já passei por isso, e levei muita chibatada para não dizer na cara, mas levei muito carão, principalmente das minhas lideranças, que eu estava errado, porque uma das coisas que a gente tem como jovem, a gente quer fazer as coisas da noite para o dia. A gente quer transformar as coisas da noite para o dia. E muitas das coisas que a gente aprendeu é que as coisas não funcionam bem assim, principalmente no processo que a gente está. E uma das perguntas que eu queria colocar para vocês, né, já para finalizar a minha fala, e trazer essa conjuntura do que é o museu e da escola, principalmente não pensarmos no museu em uma escola individualista, e sempre coletivo, porque uma das coisas que eu percebi também é que vocês, né, a família, o grupo de vocês é um segmento coletivo, né, e pelo que parece está começando também os pequenos, porque tinha uma pequenininha mesmo lá que eu acredito que ela não sabe nem o que é que está acontecendo, né, mas ela está no meio de vocês, que daqui um dia ela vai se tornar uma liderança também, né, no meio desse aprendizado. E a minha pergunta, eu não sei se vai para a professora ou se vai para o Jorge, né? Como é que está, né? Como é que se estrutura o currículo escolar de vocês nessa perspectiva de formar os alunos, né? As crianças e os jovens, os adolescentes, como é que funciona esse currículo de vocês e como é que essas atividades da escola de vocês estão interligadas ao museu? Porque pelo que eu percebi na fala de vocês, é que vocês falam no museu aqui. Eu não sei se é esse museu aqui ou se é o que tem outro lá dentro da parede. Né? Porque uma das coisas que a gente achou interessante quando a gente discutiu no Estado do Ceará era que queria formular, eu acredito que também seja esses negócios que vocês querem fazer aí, era fazer um museu com todos os objetos dos povos indígenas do Ceará em um único local. Era como se quisesse criar um núcleo, né? Nós começamos a discutir qual a função que teria aquele núcleo para com as comunidades que estavam lá atrás. Então, a pergunta que eu faria para vocês é como está estruturado o currículo de vocês, né? Porque vocês falam muito em cultura e existem outras práticas também, por exemplo, que eu falei da formação do currículo da Secretaria de Educação, que entra português, matemática e outras disciplinas, que vocês colocassem um pouquinho, né, para a gente entender. E como vocês interligam essas atividades, o currículo de vocês, para com as atividades do museu. Eu não sei que museu foi esse que vocês falaram, esse daqui ou se é o que concluiu, se vocês têm um museu especificamente dentro da aldeia de vocês.
Desculpa, como é que é seu nome? Suzenalso. Suzenalso? Tá. Olha só, eu gostaria de falar de currículo, mas eu opto por termos uma conversa nós, em particular em si, porque da forma que estamos pensando aqui a questão da escola, nós não estamos pensando no currículo. O currículo é porque nós não chegamos na escola. Quando eu falo do processo que eles trabalham, os filhos grandes estão na escola fora da aldeia. O currículo fora da escola, fora da aldeia, é o currículo do branco e não do índio. Mas, quando eu ousaria dizer que existe um currículo próprio, tradicional, ensinado pelos mais velhos, que é quando eu aprendo em casa, quando eu aprendo vendo meu pai, quando eu aprendo vendo a minha mãe, vendo a minha irmã, aprendo com as práticas da vida diária. Esse é o currículo seguido para se ensinar a educação indígena, fora da escola, para se ensinar a cultura tradicional. Esse é o único currículo que precisa ser observado. Quer dizer, eu olho para o meu avô, eu valorizo o meu avô, eu respeito o meu avô. E aí é um outro currículo, outros currículos de se pensar. Nós não estamos pensando em currículo nesse instante, no espaço da escola. Até porque há conflitos enormes. E quando eu coloco que há retirada, e quando eu coloco que estava se ensinando tudo menos a cultura caigante dentro da escola, eu não estou dizendo que esse é um problema dos professores indígenas. Esse é um problema trazido por escola, pelo próprio currículo imposto do não índio dentro da aldeia. E aí, quer dizer, o professor fica numa saia justa, onde ele não consegue montar um currículo escolar, de acordo com essa filosofia de aprender fora da escola. Ele não consegue chegar até ali. Entendeu? Eu costumo dizer, até na minha pesquisa que eu bato muito forte, que a escola, ela chegou, a escola não é Caiganga, a escola não é Guarani, a escola não é... Essa escola, esse modelo fechado de escola autoritária que se tem, ele não é uma forma de educar tradicional de nenhum povo indígena. Então eu costumo dizer que quando colocaram a escola, se matou um processo de perceber como que se aprendia antes dessa escola. Quando colocou a escola dentro do aldeia indígena, não se preocupou como que esses povos aprendiam antes dela. Quer dizer, eu tenho aqui um currículo, eu vou ensinar matérias, vocês vão pegar um livro. A única preocupação, a menor preocupação que se tinha é como que os índios já estavam fazendo, como que eles aprendiam. Então, o que eu quero dizer, por isso que eu analiso enquanto questão do currículo, falando, mais, mas uma problemática séria que não se entende, quer dizer, não se consegue trabalhar a cultura tradicional na sala de aula, há conflitos, porque ainda não se entendeu a raiz dessa educação indígena. E a raiz da educação indígena, pelo meu avô, pela minha avó, para não saber fazer diário. Nas linguagens, porque o meu próprio avô, quando ele vai falar com o neto dele, se ele tem uma voz mais agressiva, ele vai falar de uma forma mais agressiva e o neto vai aprender. No povo. Exatamente. E na cultura caigana em si, a menina, ela cuida dos irmãos dela. E aí a gente tem um problema, inclusive, que eu vejo na minha própria pesquisa também, que a própria mulher diz assim, quando a minha filha vai para a escola, ela está deixando o irmão dela aqui em casa para eu cuidar. Sendo que era ela que está cuidando. Então a escola só vem quebrar certas coisas, a escola precisa pensar essas formas de socializar, de caminhar. Talvez não haja essa possibilidade de caminhar junto, mas pensar como que se dá, então respeitando esse aprender fora dela, antes dela. E a relação em si com o museu, você pergunta ali, para que serve um museu indígena? Eu vou dizer que hoje, para que nós, índios, nós temos direito a esse museu, um direito que nos foi legado historicamente. Então, para que ele serve? Vamos manter aqui, porque nós também podemos estar em outros espaço que nos foi legado historicamente. O que nós queremos, quer dizer, o que a gente vem tentando com a Marília, professora Marília, para que serve? Se o índio sabe fazer um museu, será que o índio sabe fazer um museu? Será que o índio sabe fazer restauro? O índio sabe fazer restauro. A cultura dele não é guardar. E aí coloca aquela questão, para que serve então o museólogo? Para que serve o que o índio que é hoje, nesse processo de integração dessa conversa com o índio com o museu, o que é o que a gente tem tentado fazer nós precisamos das técnicas, nós precisamos do saber do antropólogo, do museólogo, das técnicas de como conservar
Mas a filosofia, um musicólogo que nunca vai saber, um antropólogo que não vai saber. Quem descobre isso é o próprio índio. Porque ele está vivendo a cultura dele o tempo todo, da família dele. Então, quer dizer, a gente quer um caminhar junto, mas com técnicas, não com coisas autoritárias como a séculos de dizer qual forma de nos representar sem que nós estamos ali. Você não pode me representar se eu estou aqui junto com você, eu não te autorizei a me representar, não mais. Então eu acho que é nessa linguagem que se pensa no museu em si, como que vem sendo um impacto, e as meninas quando elas colocam, não existe museu dentro da aldeia índia Banguiri. Tem poucos no Rio Grande do Sul, eu não tenho nem conhecimento se existe museu daqui para o Rio Grande do Sul, se existe um museu dentro da aldeia indígena. Então o que está se fazendo é trazer, né? Não tem, tem esses espaços e é esse espaço que a gente está ocupando, com essa conversa, com esse diálogo, quer dizer, um espaço que também é nosso, que hoje nós estamos nos apropriando dele para guardar a nossa cultura e de que forma será guardada, como que será passada a geração. Complementando o que o Josué falou, né? O que a gente, em questão dos jovens, é isso que a gente procura trabalhar com as crianças, para poder a gente poder também chamar a atenção daqueles outros que estão um pouquinho fora da cultura. Porque o momento que a gente passa hoje é o envolvimento também e o afastamento deles que eles tiveram. Será que a mesma estrutura que eu tive, a minha base como família, será que todos esses jovens que estão fora da cultura tiveram? Temos que ver por esse lado também. Então, portanto, que agora o que a gente está tentando fazer com o grupo é isso. Tentar trazer eles da melhor maneira possível dentro da cultura, para que daqui a uns anos eles saibam dizer ou estar até mesmo no meu lugar ou no lugar da minha mãe para dizer de que forma que foi feito isso. Então, por isso que eu digo, é um desafio muito grande para a gente poder chamar a atenção dele e trazer eles de volta para a cultura. Claro, dentro da minha reserva, para te lembrar, dentro da minha reserva são 3 culturas. Tem a Cangangue, a Krenak e nasceu agora, né, a Terena. Então, se de uma forma a minha cultura, que é a cultura, que é a própria etnia desses jovens, eles não conseguem estar na mesma cultura que é de origem deles, o que eles estão fazendo? Eles estão adotando a outra cultura, que é a cultura Krenak ou a cultura terena, que isso está sendo assim, ao mesmo tempo que não está sendo problema, ao mesmo tempo não está, por conta do quê? Muitos pensam assim, eu sou livre, não importa de que cultura que eu vou vivenciar. Só que o que a gente depende muito é por conta do povo. Como que a gente vai ser daqui a uns anos? E é isso que a gente traz com as nossas crianças, e é isso que a gente está tentando passar. Agora, em questão de escola, o nosso dia a dia, parte de escrita, nas disciplinas, as nossas crianças têm uma vida normal quanto a isso. Claro, precisa muito, a parte de escola indígena, como o José falou, tem um conflito. Eu não sei se você pode entender que a retirada dessas crianças para o município foi um conflito que houve lá dentro da reserva, entre nós. No entanto, não vou nem mencionar o que houve, o que aconteceu, por conta do que estamos de pé, estamos lutando pela nossa cultura, da forma que nós recebemos dos nossos velhos, nós estamos passando. Entendeu? E é isso que a gente quer continuar fazendo. Eu acho que se ficou alguma dúvida ao nosso amigo, né, que nos fez a pergunta, né, fica depois a parte para a gente poder discutir um pouquinho melhor. Mas o que eu venho para levantar é isso, a parte do que a gente aprendeu com os velhos. Não adianta assim eu querer falar assim, eu quero mudar isso. Claro, precisa sim estudar, temos muito que avançar. Precisa se estudar? Precisa. Isso é uma forma que eu despertei há 2 anos. Quanto tempo que eu não demorei para chegar? Então, ainda há tempo para isso. É esse
esses projetos, esses encontros aqui, que nos faz despertar, que nos faz olhar o que é ser indígena de uma forma diferente, qual a importância que a gente tem. Então é isso que eu simplesmente queria só mencionar. A gente, claro, primeiro tem que surgir daquele que está passando. Que não adianta nada o museu chegar ou por alguma coisa sabendo que muitas das vezes não está de interesse, tem isso também. Tem que partir da gente. Porque se que nem no caso, Josué chegou para a gente assim como um presente. Se ele não tivesse aprofundado no que ele queria, se ele não tivesse um objetivo, jamais a gente teria se conhecido. Então tem que partir do próprio indígena. Então isso também, acho que acabou aquela era de passarmos por portadinhos. Não tem mais isso. A força, as armas estão nas nossas mãos. Se nós lutar, estudar e procurar aquilo que é melhor, e é o que a gente sempre, em todas as reuniões de debates que a gente tinha dentro da reserva a respeito das nossas crianças, da retirada deles, foi através disso. Foi essa forma que a gente queria, que a gente nota que a gente fez. Tem que se preparar cada vez mais, não só preparar com a cultura do branco, que há necessidade muito grande para a gente saber. Para a gente poder entender o que o não índio pensa, a gente tem que também estudar o que ele pensa. Tem que caminhar lado a lado. Mas só que antes disso, a gente tem que procurar saber, pesquisar o que os nossos velhos têm a nos oferecer. Porque a maior faculdade é dentro da nossa aldeia. O conhecimento. Uma coisa que eu vou levar, assim, pro resto da minha vida, que cada detalhe que os mais velhos vão me dizer, eu tenho tido uma clareza tão grande, assim, conforme esses encontros que tá vindo para mim, foi o que a Dona Maria falou. Em questão à igreja, a religiosidade. Somos verdes, o céu, o azul do céu. Isso é o que a gente vive dia a dia. Alguém mais? Continuando essa discussão, dialogando com o que o Nelson falou e com o que o Josué falou, nesse contexto, eu acho que a gente parte de uma concepção do que é museu, né, para dizer se há ou não museu. E muitas vezes essa concepção do que é museu está muito ligada a um espaço físico. Um espaço físico entre quatro paredes. Né? Aí, voltando até aquela discussão que a gente estava fazendo com a Cristina, eu coloquei o confronto que há entre essas categorias nativas, esses conceitos que os povos indígenas têm do mundo e com as categorias que a gente traz das disciplinas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no confronto entre as categorias da museologia na definição do que é um museu, e o que vocês estavam fazendo ali, e aí eu estou me referindo à salvaguarda e comunicação de referências de patrimônio, como algo que está para além de um espaço físico e como algo que pode estar ancorado no território, o que vocês estavam fazendo poderia ser um processo museológico. No sentido de que, quando vocês estavam ali montando aquele lugar, quando vocês estavam ali ensinando aquelas crianças a cantar e cantando com elas, vocês estavam salvaguardando aquele patrimônio. Então, nesse sentido, a gente pode começar a pensar em um processo museológico que está para além desse próprio espaço físico e está ancorado em práticas que, de certo modo, nos ajudam a questionar a nossa própria concepção ocidental de museu. Se isso é museu ou não, é outra coisa. Né? O que eu estou querendo chegar, aonde eu estou querendo chegar é que, quando a gente vai começar a pensar nessa gestão das referências de memória e de patrimônio, protagonizadas pelas populações indígenas, a gente vai ter que começar a repensar as próprias categorias da museologia na definição do que é ou não é museu. Né? E eu acho que é nesse confronto dessas práticas indígenas que essa instituição museu está começando a ser repensada e refundada. Bem, aí eu estou tentando aprofundar uma perspectiva que parte da etnografia, ou seja, como é que vocês fazem, né? Qual é a realidade dessas comunidades? E assim, nas experiências que eu estou acompanhando, eu estou
achando que não tem museu indígena mesmo. O que tem é uma diversidade de práticas que a gente pode, se começar a percebê-las sobre a ótica da museologia, considerá-las processos museológicos. À medida que vocês estavam ali compartilhando aqueles saberes, vocês estavam também comunicando, né, as suas memórias, as suas referências. Eu acho que quando a gente começa a perceber essa gestão autônoma que as comunidades indígenas estão fazendo da própria memória, o que o Ocidente chama de memória, o que o Ocidente chama de patrimônio, né, a gente começa a repensar, né, a própria museologia à luz dessas práticas indígenas, e não o contrário. Não o índio repensar suas práticas à luz da museologia. Deu para ficar claro? Então, eu acho que aí o território tem uma importância fundamental. Porque se o território é patrimônio, a gestão do território também vai ser um processo museológico. E esse território é um lugar onde as relações sociais estão ancoradas, onde vivem os mitos,